Um jovem gaúcho, 31 anos, ele recebeu homenagens, escreveu livros, artigos e estudou até fora do Brasil. Com um currículo exemplar, teve encontros com autoridades, inclusive com o vice-presidente Mourão. Mas a polícia investiga se tudo não passa de uma farsa. Ele não tem livro escrito, não tem cursos nem títulos. Na reportagem do Lucas Abate a gente explica. Um currículo admirável, uma carreira exemplar. Pesquisador, historiador, palestrante e conferencista, com cursos até fora do país, o que rendeu homenagens e até encontros. Na agenda do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, uma audiência com João Riel Manuel Hubner Nunes Vieira de Oliveira Brito. O nome extenso é verdadeiro, mas o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não passa de uma farsa. Mesmo assim, ele acessou o Palácio do Planalto, em Brasília, em 18 de setembro de 2019, ao lado de Cássio Nunes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Em Porto Alegre, o gaúcho da cidade de Tunas chegou a ser reconhecido na Câmara de Vereadores com diploma de honra ao mérito e até discursou. Eu agradeço pela presença de todos vocês que aqui estão comemorando conosco essa data tão significativa para a comunidade luso-brasileira. A academia visa fomentar a cultura sob os mais variados aspectos, estreitando os laços culturais entre Brasil, Rio Grande do Sul e Portugal. Ele ainda recebeu a homenagem pela atuação como presidente da Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul, instituição criada por ele mesmo. A sede é neste endereço no bairro Azenha, em Porto Alegre, junto ao Instituto Cultural Português, com 40 anos de história. João cobrou escritores para se associarem à instituição. Esta autora, que não quer se identificar, se sentiu enganada. Não é possível uma pessoa completar mestrado, doutorado e pós-doutorado em 3 anos. Isso aí não existe. Mas é gritante a questão de que tudo é cobrado. Ele cobrava R$250 para todo mundo para ingressar. Ele começou a apresentar outras coisas e tudo era baixo dinheiro. Na Assembleia Legislativa, João Riel foi homenageado com uma medalha. Ele diz ter mais de 30 livros publicados. Mas, segundo o Ministério Público, as obras foram plagiadas de outros autores. Isso quer dizer que ele copiou trechos sem autorização. Ele faz um apanhado de trechos de obras de autores diversos, que inclusive estão disponíveis na internet, né? Tivemos o cuidado também de verificar que essas obras originais são anteriores às publicações dele. Em 2019, se apresentando como advogado, João Riel participou de um jogo de perguntas e respostas em rede nacional para tentar o prêmio de R$1 milhão. Com o dinheiro, ele disse que pretendia investir em bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul. No entanto, errou as perguntas e saiu com apenas R$15 mil. E ele utilizava o número de OAB que seria dele na época que ele era estagiário, ele não era mais, né? Só que o número da OAB de estagiário tem a letra E para identificar o estagiário. E ele, no momento de peticionar, ele suprimia a letra E. Então, quando ele suprimia a letra E, ficava o número de uma OAB que correspondia à de uma juíza na época em que ela era advogada, que nem era mais. Então, até aquela OAB que ele utilizava como sendo dele, não pertencia a ele. Na Polícia Civil, são mais de 10 inquéritos por fraude e plágio em andamento. Nós identificamos as vítimas que tinham as obras que foram plagiadas. A gente obteve, então, o depoimento dessas pessoas dizendo que desconheciam o uso indevido de suas obras e também desconheciam o próprio investigado. O caso veio à tona há pouco tempo, após um advogado denunciar o caso em uma rede social. Eu vi que o João Riel ele se promovia através dessas livrarias, divulgando livros dele, mas eu resolvi fazer um alerta para as pessoas próximas de mim, para as pessoas que eu conhecia, porque eu pensei que aquilo talvez fosse algo momentâneo, né? Bom, e pelo que o Lucas contou, Glauco, a gente tem a influência, né? Ele usava desses tipos, porque ele, pelo que a gente sabe, ele não é formado. Ele usava esse título de advogado, o número, inclusive, da OAB,
que era um número quando era estagiário, mas ele só ficou, pelo que eu entendi, no estágio, ele não se formou, e usava, portanto, textos de outros escritores, né, como plágio, dizendo que era texto dele. Então, são 10 investigações que estão sendo feitas, porque qual que era, Lucas, o objetivo dele? Era tráfico de influência, se aproximava das pessoas para ter acesso a quê especificamente, hein, Lucas? André, ele até se formou, na verdade, ele se formou na Universidade Passo Fundo, bacharel em Direito, mas não fez a OAB. Passou no exame da ordem, ou seja, ele não é advogado e essa carteira que ele tinha como estagiário, ela acabou sendo suspensa quando ele terminou a graduação. Certo. André, o objetivo claro dele, específico, ainda não ficou muito claro para as pessoas que foram até enganadas, ou que se sentiram enganadas e lesadas por ele. Mas dá para ver que ele tinha um objetivo, sim, de influência, de estar entre pessoas poderosas, como, por exemplo, o próprio vice-presidente da República esteve lá como desembargador do Tribunal de Justiça, mas por trás de tudo isso, André, ele usava para benefício próprio. Por exemplo, a escritora que a gente conversou, vendo aquele currículo dele, um jovem tão promissor, com tantos livros publicados, com encontro com tantas pessoas importantes, ela conheceu ele num evento literário, ele convidou ela para entrar nessa Academia Luso Brasileira de Letras, e ela, imaginando que seria uma coisa importante para o currículo dela, chegou a pagar um valor, André. Ou seja, as pessoas também pagavam, financeiramente, davam algum recurso para ele para ingressar nessa academia que foi criada por ele mesmo. Outras situações, por exemplo, ele fez uma oferta de publicar uma coletânea de poesias. Cada pessoa mandava um poema para ele publicar o livro. Só que ele cobrava também um valor por página, R$100 por página. Então, claro, se tinha esse objetivo de influência, de estar entre os poderosos, de ser reconhecido a nível político também, mas algumas pessoas começaram a identificar esse interesse financeiro por trás. O que exatamente ele queria, isso é objeto ainda de investigação tanto pela Polícia Civil quanto pelo Ministério Público, André. Agora, é evidente a capacidade dele, tem foto junto ao presidente, ao vice-presidente, né, Mourão. Quer dizer, ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores em Porto Alegre pelos títulos e pelo seu saber, né, jurídico e intelectual, recebendo aí da Câmara Municipal de Porto Alegre este reconhecimento. A pergunta que se faz, e eu sei que o Lucas não tem essa resposta, mas a gente precisa fazer, como que ele chegou até eventos da mais alta autoridade pública e essas autoridades, ao lado de autoridades como desembargadores, em determinada situação, se passando como desembargador, Lucas? Boa pergunta, André. Infelizmente, essa aí não tem como responder, porque ele conseguiu enganar diversas pessoas, bem como você disse, desembargador, André. E o que me chama a atenção, por exemplo, e ontem a gente acompanhou o caso da Botkiss, por exemplo, que foi julgado por desembargadores. O que são os desembargadores? São aqueles juízes que já estão no nível acima da magistratura, ou seja, já têm uma experiência, um bom tempo na atuação como juízes, fizeram por merecer e atuam no Tribunal de Justiça, no segundo grau, com, digamos, um poder superior até mesmo dos juízes, dos demais magistrados. Imagina uma pessoa tão jovem, com 31 anos, já ter concluído um curso de direito, ter passado em um concurso de magistratura que é tão concorrido e em pouco tempo, por exemplo, ter recebido uma promoção dentro do próprio Tribunal de Justiça para ser desembargador, realmente é algo que chama bastante atenção. O André. Pois bem, André, a gente entrou em contato com ele, eu vou deixar o Glauco acrescentar, ele tem algum detalhe também a apontar, e em seguida eu leio o que disse o João Riel, qual é o posicionamento dele com relação a essas denúncias. Não, André, só para detalhar o seguinte, eu tenho em mãos aqui, ó, isso aqui é o currículo, é um currículo feito por ele mesmo e chama a atenção. Não, para uma pessoa com essa idade,
Eu achei que era só o nome que chamava a atenção. Ó. João Riel Manuel Nunes Vieira de Oliveira Brito. Faltou o Hübner e o Telles. E o Hübner e o Telles. Eu até me perdi de tanto. Eu achei que o Sócrates, ex-jogador, era um nome maior que eu ia ver na vida. Sócrates brasileiro, Sampaio Vieira Souza de Oliveira. Enfim. Mas não, esse aqui é enorme. Primo do Glauco, ele, né? Oliveira. O Sócrates, estou falando. Tá. Agora é o seguinte, ó, é muita coisa. Graduado em Direito pela Universidade de Passo Fundo aos 21 anos, tá? É um conteúdo aqui que ele cita uma série de feitos que ele teria que viver, na minha opinião, mais uns 30 anos para conseguir algo parecido. Mas enfim, chama a atenção, eu vou continuar dando uma olhada aqui, já eu volto com mais detalhes. Vai lá, Lucas. Não, e assim, ó, a chegada dele até o vice-presidente Mourão, por exemplo, como que foi esse acesso? Ele chegou lá com qual razão, com qual objetivo? Quem permitiu, né, o acesso até ele? Homenagem em Câmara de Vereadores? Por aí vai, quer dizer, são muitos questionamentos que o próprio Ministério Público está investigando, Lucas. Ô André, e o detalhe, quando ele se encontrou com o vice-presidente, ele estava acompanhado do então desembargador, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes, que hoje nada mais é do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os dois foram numa agenda para encontrar o vice-presidente lá no Palácio Planalto. Infelizmente, a pauta desse encontro não é pública e a gente não sabe o que foi tratado, quais assuntos que foram levantados nesse encontro que ele teve. E mais um detalhe curioso também, antes de eu ler aqui o posicionamento dele, André, é que como que o Ministério Público desconfiou inicialmente dessa ação dele, que ele estava usando uma OAB de uma juíza. O número da OAB, de certa forma, ele é sequencial. Quanto mais antigo o advogado, menos dígitos se tem no número. E ele suprimiu a letra E, ficou um número pequeno e alguém desconfiou como uma pessoa tão jovem tem uma OAB tão antiga. Então eles foram identificar e viram que um número não batia com ele. Batia com uma advogada licenciada porque é a juíza, André. Então, foi aberto esse inquérito de falsidade ideológica. Quando a polícia foi na casa dele cumprir os mandados de busca e apreensão, se deparou com inúmeras publicações e viu que ele era também acusado de plágio, ou seja, que havia copiado obras de outros autores. Agora sim, André, o que diz ele, vou só abrir a nota aqui, em que ele fala aqui, ó. Mais uma vez, minha imagem e até da minha família é atingida, deturpando fatos. Criam inverdades sobre fatos antigos e atuais, sobre a minha trajetória pessoal e acadêmica, com a nítida intenção de abalar minha honra junto à sociedade, amigos e familiares. Ainda não tenho conhecimento de tudo que me acusam. Já tentaram isso no passado, mas nada conseguiram, pois fui inocentado em tudo que me acusaram. E aqui eu acrescento, André, a Polícia Civil já tenta ouvir ele em vários inquéritos e ainda não conseguiu, então seria uma possibilidade para ele falar com a polícia também e responder a essas acusações. Agora, seguindo a nota, reitero mais uma vez a credibilidade dos meus títulos acadêmicos, minhas obras jurídicas e literárias. E com relação às entidades que ele faz parte, como a própria Academia Luso-Brasileira, fundada por ele mesmo, ele diz que vai decidir em conjunto com a diretoria como fica a participação dele a partir de agora.